Você trabalha no Ministério na Lagoinha lidando com os homens. Em geral, eu presumo que os homens que frequentam com você já são homens que frequentam a igreja ou pelo menos estão vindo mais recentemente para a igreja. Como é que é o estado desses homens que você recebe lá no Ministério? Normalmente eles já chegam com essa mentalidade que o Dalto colocou aqui, o pastor Guerra também comentou, o pastor Rogério, sobre essa questão do equilíbrio, ou não? Chegam em extremos até encontrar esse equilíbrio no ministério? Olha, o que a gente mais tem visto é que o homem está destruído. O homem dentro da igreja hoje passa por situações complicadíssimas. Primeiramente porque a igreja não tem muito cuidado do homem como deveria. Ele vai na igreja domingo, ouve o culto, a celebração e vai embora. E muitas vezes ele escuta uma palavra de que a vida dele vai mudar, mas durante a semana a vida dele continua a mesma coisa. Ele é uma pessoa que não tem amigos, os amigos ficaram no mundo, ele não conseguiu fazer amigos, e ele tem que passar a imagem que ele é um cristão perfeito. E isso destrói o homem. E aí ele está com problema no casamento, está com problema financeiro, tem problema na área sexual e ele fica guardando isso. Então o que a gente tem visto é muitos homens chegarem nas nossas reuniões como o último passo, já em separação, já com problemas em várias áreas da sua vida e querendo dar um basta naquilo ali. Então nós temos procurado trabalhar em algumas áreas mostrando ao homem por que aquilo tem acontecido na vida dele. As reuniões sempre levam ao homem refletir e a querer colocar em prática algo que realmente pode começar a transformar a vida dele, sabendo que aquilo ali não é algo que vai ser da noite para o dia, é um processo que vai se iniciar e ele precisa de ter pessoas junto com ele. Ele precisa de ter amigos que caminhem com ele, não como um curso, mas durante toda a sua vida na caminhada cristã. A gente poderia dizer, por exemplo, que esse perfil que você traçou para a gente agora seria mais de homens entre ali, vamos dizer, os 35 até uns 50, 60 anos de idade, ou você acha que isso atinge os mais jovens também? Porque eu estou com 39 e eu não fui preparado para ser marido, para ser pai, porque eu não via isso acontecendo de uma forma muito clara no meu dia a dia enquanto adolescente e tal. Mas hoje eu tenho consciência que eu preciso preparar os meus filhos para seus respectivos papéis lá na frente. Vocês diriam que isso acontece mais nessa geração que eu acabei de dizer, ou não? Isso é geral? Não, eu acho que isso acontece desde mais jovem. Por exemplo, o jovem tem mais problema na área sexual. A pornografia, a internet, hoje está destruindo o jovem dentro da igreja. Então, ele já começa, quando ele não tem problema de relacionamento, como o casado tem, ele começa a ter problema nessa área. Então, ele precisa de ter outros homens para caminhar com eles, outros amigos para caminhar. Porque alguns livros que a gente estuda, um pastor fala assim, que o homem sozinho ele é extremamente vulnerável. O homem, quando caminha sozinho nas suas próprias pernas, sem ter alguém para, cuidado com isso, ele fica muito volúvel, muito vulnerável. Então, ele precisa ter esse cuidado. Entendeu? É uma faca de dois gumes, aquela questão que o pastor Rogério colocou da cultura masculina, dessa cultura machista, que o homem não chora, o homem que não compartilha. Normalmente os homens vivem sozinhos por isso. Como você compartilhar é uma fraqueza, é um conceito errado, e na verdade o homem também é um ser humano. Por isso é que eu falo que nós temos que ampliar esse conceito de masculinidade, de forma que o homem atual, um homem do século XXI, ele possa também ser um ser humano e ele possa compartilhar. Porque você vê, por exemplo, na terapia hoje em dia já tem muitos homens na terapia, mas de forma geral sempre vai mais mulheres do que homens. Mas tem muitos homens buscando e eles têm que ser entendidos não como pessoas fracas, mas como um ser humano que precisa ter esse espaço. Você vê que conversa de homem normalmente é carro, casa, dinheiro, trabalho. Esporte. Você não tem muito a questão afetiva, futebol, você não tem muito a questão mais profunda, né? As mulheres normalmente, os homens têm uma característica de pensar sozinho, mas ele pensa sozinho e muitas vezes segura a carga sozinho até estourar. As mulheres normalmente elas pensam coletivamente, elas fazem a terapia delas da forma delas, elas fazem uma terapia grupal onde elas falam uma coisa para as outras e elas falam do emocional. O emocional é muito fluido para Isso ajuda? Isso ajuda. Essa questão que o Dr. Dalto está falando de falar,
Muitas vezes a gente critica as mulheres, né, que falam demais e tal. Mas esse processo de falar é extremamente terapêutico, que é uma dificuldade para o homem de falar coisas mais relevantes e profundas. Prefere ficar na superficialidade para não se expor, abrir o coração. Por quê? Porque o homem trabalha mais na questão da razão, como ele falou. E as mulheres mais no emocional. E aí, então, existe essa identificação muitas vezes entre elas e elas abrem a guarda mesmo. Abre o coração, chora. Em alguns casos, as mulheres falam mais do que elas deveriam, não no sentido da quantidade que elas conversam, nenhum juízo de valor. Eu falo que elas expõem mais do que deveriam em alguns casos. Os homens, na verdade, expõem muito menos do que eles deveriam. Na verdade, seria o equilíbrio. As mulheres muitas vezes falam com outras mulheres ou com pessoas que não são tão confiáveis, elas vão abrindo o coração em excesso e aquilo muitas vezes é utilizado contra elas. Os homens, ao contrário, para não abrirem e demonstrarem essa fraqueza, porque homem não chora, homem é isso, homem é aquilo, e o interessante e aí é o que eu te falo, além de ampliar o conceito masculino, tem que ampliar o conceito feminino. Tem muitas mulheres que mantêm a cultura machista. Elas esperam que o homem seja isso, como se ele fosse o grande protetor dela. Exato. Eu falo que marido não é pai e mulher não é mãe, apesar de cada uma ajudar. O marido precisa do apoio da mulher como a mulher precisa do apoio do homem. Ele precisa desse apoio, ele precisa dessa troca. As mulheres, muitas vezes, quanto mais imaturas, elas colocam no homem uma pressão e como se ele tivesse que resolver uma porção de coisas. Ele também, se um homem chorar para determinadas mulheres, em determinadas coisas, ele é mal visto. E aí eu ia te perguntar sobre isso. As mulheres, às vezes, falam para quem não deveria falar e o homem não fala para quem deveria falar. Ele não compartilha exatamente com esse medo aí da família achar que ele é um fracassado, né, tá vivendo lutas financeiras, está com problema no trabalho, ou está com conflito interno, e ele não fala porque ele tem medo dos filhos ou da esposa em geral, né? Obviamente estou falando aqui de uma situação mais generalizada, ele acaba tendo esse receio de pensar o seguinte: eu não estou dando conta de resolver, então vão me ver como fracassado. E pensa até que isso pode levá-lo a perder o respeito e a moral dentro de casa. E por isso que um ministério como esse, Homem da Promessa, é fundamental, para que você esteja no meio de homens e isso seja uma coisa valorizada e uma coisa possível de ser feita para que ele tenha uma abertura de fazer isso. Uma coisa interessante nos cursos que a gente dá, e o pastor Rogério aqui também, eu não sei se ele tem o mesmo pensamento que eu, mas, por exemplo, a gente vê a questão das perguntas. As mulheres perguntam, os homens questionam. Há uma diferença nisso, ele não quer ser confrontado. Então, por exemplo, elas fazem a pergunta. Eles criam uma polêmica dentro da questão, entendeu? Por exemplo, a gente está dando um estudo lá, eles criam uma polêmica dentro do estudo. Por quê? Uma vez eu perguntei lá fora, chamei ele em particular e falou assim: não, eu não fiz a pergunta porque eu não queria ser confrontado, não sabia o que você ia responder para mim, então ele criou uma polêmica. Ele já se defende, né? O homem já se defende, né? Ele usa a agressividade dele como uma forma de espantar o outro. Então ele já defende, ele ataca para defender. Então ele ataca para defender. E ele não tem essa abertura, porque se ele chegar, por exemplo, fizer uma pergunta e você expuser ele vai ficar fragilizado. Então ele não pode fazer isso. Então ele ataca para defender. As mulheres, como elas já podem falar com as mulheres, podem falar com as pessoas, elas já têm essa abertura para se permitir ser questionada na grande maioria delas. Para elas fica mais fácil nesse sentido. O homem não, ele já começa a se defender. E fala até, eu lembro que uma mulher fez uma pergunta. Aí eu lembro que o cara estava perto de mim, assim, ó, na segunda cadeira, e ele respondeu baixinho, assim, pro lado, que ele não falou para ela, mas ele respondeu baixo. Eu falei: não, pode falar alto. Ele falou: não é nada, não. Mas eu vi que ele deu você entendeu? Ele se defendeu, mas não alto, né, do jeito que as pessoas podiam ouvir. Então, assim, é igual você falou, ele se defendeu de uma forma baixinha, mas não colocou alto para as pessoas ouvirem, mas ele criticou ela. Na terapia tem uma coisa interessante: quanto mais racional é o homem, ele não quer se deixar abrir para entender, ele quer que você entenda, explique para ele racionalmente como as coisas funcionam. Só que se você não absorver isso emocionalmente, se você fechar o emocional, se você travar o emocional para deixar as coisas entrar, isso não funciona. A razão não é o suficiente para te ajudar a assimilar. Só a razão não resolve. Na verdade, é o equilíbrio entre o psicológico é o equilíbrio entre o racional, o emocional e a ética cristã, a consciência que você tem. É um equilíbrio disso.
Eu falo que eu trabalho com as pessoas que, para lidar com a emoção, as pessoas lidam com a emoção como se ela fosse um animal selvagem. Você prende ele numa jaula e ele faz força para sair. Só que é a razão que segura a porta. Quando você está bem, se você estiver bem fisicamente, emocionalmente, você consegue controlar o seu emocional com o seu racional. Se você estiver fatigado, seja físico ou psicologicamente, ou os dois, você fica mais fraco, esse controle diminui e a emoção sai. Eu falo que lidar com a emoção é você domar esse animal. Como é que você doma? Você trabalha com ele homeopaticamente. Você não deixa ele aumentar essa... Porque se a emoção aumentar muito, chega um ponto que ela funciona como se fosse um turbo de um carro. Quando ela atinge uma certa velocidade, ela liga o turbo. Então, quando a pessoa chega a um certo nível de tensão, a racionalidade dele diminui e ele age pelo emocional. Será que é por isso que a gente tem mais homens na criminalidade, mais homens fazendo coisas que não deveriam? Porque quando a emoção aflora, aí ele perde a razão completamente? E ele tem que usar a agressividade como uma forma masculina, né? Você bate no outro, você mata o outro, você xinga o outro. Então, por exemplo, no trânsito, por exemplo, você faz um negócio errado, muitas vezes você pede desculpa para um outro cara, ele não te desculpa. Você reconhece aquilo, o cara já quer brigar com você. Ele tem que brigar para mostrar que ele é homem. Homem que é homem tem que brigar. Isso é uma mudança de conceito de masculinidade. Homem é gente, homem é ser humano, homem é sujeito aos mesmos sentimentos que as mulheres são sujeitas. A forma de lidar com a vida é diferente. O senhor trouxe, pastor Guerra, algumas coisas sobre a doença dos homens, né? Lembrando que hoje nós estamos falando sobre esse tema que é muito importante, aliás, não só hoje, a semana toda nós vamos falar sobre as doenças dos homens, inclusive vamos tratar também sobre doenças ligadas ao corpo, não somente à alma. Teremos muitos especialistas ao longo dessa semana. E você que está em casa pode interagir conosco, nós temos o nosso telefone ao vivo, que é o 3253-3320, para você dar a sua opinião. Nesse telefone você fala diretamente com a nossa direção do programa. Tem o telefone do CAT, não é? E tudo isso é para quem está participando ao vivo. Esses prêmios que nós vamos mostrar já, inclusive, os quais você pode ganhar participando pelo 3209-3301, teclando a opção 1. Você vai responder aí as perguntas do atendimento eletrônico e a sua participação já estará registrada. Lembrando que os prêmios que nós vamos dar hoje de presente vale para quem está acompanhando a programação ao vivo. Se você estiver vendo o programa reprisado, você só pode participar pelo Twitter e pelo e-mail. Hoje, de presente para você, nós temos o DVD Reconhecendo as Promessas de Deus, do pastor Leonardo Campochim, aqui da Igreja da Lagoinha, lá do Carisma, no Seminário Teológico. Temos o livro da pastora Ana Paula Valadão, A Verdadeira Adoração, e ainda o devocional da Carta de Tiago, Além da Teoria, com a autoria dos pastores Richard Guerra, Davi Lago e também do Bruno Mendes. Um desses prêmios pode ser seu, né, ligando pelo nosso CAT. Agora, para quem quiser participar também, mandando sua opinião pela internet, @Clínica da Alma é o nosso Twitter e o nosso e-mail, que é clinicadaalma@redesuper.com.br. Pastor Guerra, então, o senhor tem aí algumas informações sobre as doenças dos homens e as causas dela. Nós temos alguns conceitos aqui, mas eu queria colocar um aqui, durante a semana a gente coloca os outros, que é muita coisa, né? Então, eu queria colocar sobre o nome da doença. A situação está tão grave que vários autores já estão diagnosticando essa deficiência como ferida do pai. Chama-se ferida do pai porque consiste na quebra do ciclo natural e saudável que Deus instituiu, na qual o pai transmite ao filho a bênção que inclui o nome e identidade, um senso de valor, uma visão, um destino e a segurança de que será capaz de alcançá-la. O pai é o único na família que é capaz de dar uma resposta firme e segura à grande pergunta que brota em todo o coração masculino. Primeiro, eu sou capaz, tenho o que é necessário para ser homem. Quando essa função não é exercida na vida de um garoto, um abismo é gerado no seu interior, que se manifesta como vergonha, falta de direção, insegurança, necessidade de se afirmar. Uau. Então, a questão paterna, a figura é muito forte. Nós, pais, então, temos que tomar muito cuidado com as coisas que nós falamos para os nossos filhos, não os meninos, porque senão nós vamos prejudicá-los demais na sua masculinidade.